Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui para comentar sobre 3 livrinhos diferentes, tá? Então, todos eles são referentes às leituras atrasadas do meu projeto de 12 livros para 2024. O Tartarugas até lá embaixo foi o livro de julho desse ano, tá? Então, é isso, né? Antes tarde do que nunca. Eu vou deixar aqui na descrição o momento certo que eu vou começar a falar sobre cada um desses 3 livros, caso você queira, enfim, minha opinião sobre algum deles específico. E vamos lá. Bom, Tartarugas até lá embaixo não foi meu primeiro livro do John Green. Na verdade, já li outros dele na época, né, do hype, isso 2014, 2015. Então eu li o A Culpa é das Estrelas, o Teorema Catherine, detestei, o Quem é Você Alaska, Cidades de Papel e agora esse. Acho que não teve nenhum outro que eu li, não. O Cidades de Papel segue sendo o meu livro favorito ainda, me julguem. Enfim, e o filme também eu gosto muito, mesmo com aquele final. Bom, Tartarugas até lá embaixo foi uma escolha diferente assim dessa lista, né? Que foi uma lista aleatória, não fui eu que escolhi, tá? Então, se você tem interesse em também saber quais são os outros livros, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo introdutório dessa meta, né? O Tartarugas até lá embaixo é um livro que eu achei muito interessante, muito divertido, assim, para adolescentes ele é essencial. A gente acompanha aqui a história da Asa Holmes, que é essa adolescente que mora numa casa super tranquila, ela tem uma vida, na medida do possível, ok. Ela sofre de toque, né? Ela tem tipo um corte, uma ferida no dedo, e ela fica abrindo toda hora e colocando um band-aid, né? Mas isso é a camada superficial do problema da Asa. Ela, na verdade, vai criando algumas coisas ao longo do tempo e tendo esses conflitos, né? O livro, ele começa quando quando há um desaparecimento de um figuraça riquíssimo ali da região, né? Vizinho dela, na verdade. E o amiguinho dela de infância, digamos assim, que é o parzinho aqui, não romântico, mas de amizade, acaba se entrelaçando com a vida da Asa Holmes em determinado momento. Então a gente acompanha todo esse desenlace de uma amizade que começa com um problema, né? Esse menino mesmo, que eu esqueci o nome do garoto agora, eu não sei se eu anotei aqui. E ele tem um irmãozinho mais novo também, se eu não me engano ele tem 16 e o menino tem 12, alguma coisa do tipo, enfim. E aí eles ficam lidando com essa questão que o pai dele sumiu sem deixar nenhum rastro, né? Então, ao mesmo tempo que a gente acompanha essa espécie de investigação, a gente acompanha então a amizade e esses dilemas da adolescência, né? O John Green ele faz uma coisa muito legal aqui, mesmo escrevendo para adolescentes, que é conversar com adultos também, né? É um livro que, se eu tivesse lido aos meus 15 anos, eu teria, assim, favoritado com certeza. Principalmente quando ele está falando ali sobre as pessoas que a gente vai encontrando no meio do caminho que vão nos ajudando. E a Asa Holmes faz muito isso com esse menino. Ela se preocupa demais com ele. A relação dela com a mãe, que é uma relação meio conturbada também, acaba sendo interessante ali. E acredito que alguns adolescentes devem ter se identificado bastante com essa história, né? Principalmente aí pessoas que tiveram problemas com os pais ou que têm ainda problema com os pais. Eu diria que para quem gosta de livros adolescentes e ainda não deu uma chance pro Tartarugas até lá embaixo, vai gostar muito se você também assistiu a série Heartstopper, sucesso da Netflix, que eu acho muito fofinha. Eu acho que você deveria dar uma chance também pro Tartarugas até lá embaixo, se de repente esse livro tá aí na sua casa de bobeira e você vai viajar ou vai, sei lá, fazer alguma coisa numa clínica, esperar um médico chegar para lhe atender. Eu acho que vale a pena você pegar esse livrinho, porque os capítulos são curtos, a história vai lhe envolvendo, tem muitas referências da cultura pop, de filmes, de músicas, então é bem legal. O segundo livro que a gente vai conversar um pouquinho hoje, também rapidinho, é o Sociedade do Cansaço, né, do Byung-Chul Han. Esse aqui é o livro de agosto dos 12 livros para 2024. Essa aqui é uma obra que fez muito sucesso há uns bons anos atrás, se não me engano ele foi publicado em 2015, mais ou menos, mas calhou de eu ler esse ano. É um livro que eu tenho certeza absoluta que eu entendi 60% dele, tá? Eu acho que se você tem uma bagagem aí com os estudos do Heidegger, ou enfim, alguma coisa mais, um pezinho na sociologia, filosofia, você com certeza deve ter retido mais informações do que eu retive. Enfim. Esse livro aqui, uma das interpretações possíveis é que o Byung-Chul Han vai nos propor pensarmos, né, nos debruçarmos um pouco sobre o século XXI, principalmente quando ele começa a fazer um paralelo ali com o século XX, tá? Mas em que sentido? Sobre a análise do ser humano, como é que a gente se relaciona, como é que a gente vive nessa interação com o outro. O século XX aqui é tido como um lugar que já tinha suas questões problemáticas, né, para o Byung-Chul Han, e o século XXI, o que o autor vai dizer é que a gente está regredindo, adoecendo e ficando cada vez pior. Quando eu digo que o autor ele faz uma comparação entre o século XX e o século XXI, o que eu estou querendo dizer é que ele vai chamar o século XX de
Sociedade da Obediência e o século XXI, Sociedade do Desempenho. Então ele vai colocar aqui pra gente algumas análises que a gente consegue super se correlacionar, principalmente quando a gente está lidando com questões ligadas ao trabalho. O autor ele tem uma crítica muito forte sobre essa coisa do profissional multitasking, do ser humano multitasking, né? Então, como esse discurso ele é muito vendido hoje. Se você é produtivo, com certeza você vai ser mais feliz. Se você produz mais, você vai ter mais lucros, você vai ter mais uma autorrealização, né? Claro que tudo isso é baseado numa grande falácia. O autor ele vai colocando aqui pra gente suas críticas, essa coisa da positividade, né? Que eu já vi perambulando por aqui, por ali nas redes sociais, o que as pessoas chamam de positividade tóxica, né? Então, quanto mais você trabalha, mais você chega lá. Se você não está trabalhando, se você está descansando, você está perdendo tempo. Esse cansaço que vai, né, nos adormecendo por dentro é algo muito programado para que seja assim. Quando ele vai fazer essa crítica sobre esse excesso de positividade que é promovido muito forte, né? Isso ele está falando ali antes de 2015, por ali, mas hoje nas redes sociais a gente vê muito isso, né? Principalmente com o crescimento do Instagram e do TikTok, por exemplo, sobre lifestyle, né? Então, assim, ele vai chamar de um inimigo invisível essa positividade. É invisível porque a gente não vê ele entrando nas nossas vidas, a gente não, muitas vezes não entende como esses discursos eles chegam até a gente pelas redes sociais, e também não existe um tratamento patológico, não existe um remédio para isso. O que existe são formas da gente tentar driblar esses estímulos que são colocados através de influencers, através de, enfim, da mídia mesmo, né, que prega muitas das vezes essa positividade tóxica, e ele vai falar muito como é importante o não. A negatividade para o Byung-Chul Han é interessante para que a gente não adoeça cada vez mais. O autocontrole para o autor é importante quando a gente pensa que nós deveríamos sim dizer não, muitas vezes. Não quero, não vou, não me interessa. Teve até uma trend na rede social da dancinha, né, enfim, no TikTok, que as pessoas perguntariam, tipo, você soube que... E aí você responde embaixo, não soube. Não estava online para isso. O que me lembrou muito não vou nem dizer discussão, mas um burburinho que rola por aí também quando as pessoas vão falar do Gen Z, né, da geração Z, e essa gourmetização em cima de ser low profile, né? Aquela pessoa que não posta muito, aquela pessoa que está por ali, mas não está por ali, está mais observando as redes sociais do que ativamente produzindo para ela, porque também tudo gira em torno de uma lógica de produção, enfim. E às vezes ser low profile, que hoje é visto como, né, uma grande coisa assim, isso já é um sinal de uma sociedade doente, de uma sociedade que faz com que você queira estar produzindo toda hora. E a gente se sente realmente mal quando a gente não está produzindo. Inclusive esse comportamento que eu estou colocando como a gourmetização do low profile, ele vai chamar da dialética da negatividade, né? E o que isso significa? Que o sujeito para o Byung-Chul Han é importante, né? E aí vendo esse contexto da negatividade, quando ele consegue dizer de si que ele é tão livre que ele é livre em não querer ser. Não querer ser alguém que está imerso dentro de uma atmosfera que o faz pensar que ele está perdendo alguma coisa. Então ele se exime daquilo. Então, para a positividade tóxica, isso é algo negativo, se eximir, fingir que não está vendo o que está acontecendo. Mas para o Byung-Chul Han, isso é algo que a gente deveria até tentar usar mais na nossa vida. Eu fico pensando que esse livro aqui ele foi publicado antes da pandemia do coronavírus, que, enfim, se alastrou pelo mundo, e como depois da pandemia a gente ficou muito mais doente, a gente ficou muito mais necessitado de redes sociais e de conteúdos rápidos a todo momento. Eu tenho, por exemplo, perfil no Instagram, tenho perfil no TikTok, são conteúdos bem diferentes de uma rede para outra, né? E a forma como a gente consome essas redes sociais também diz muito sobre essa lógica, né? Que você tem que produzir mais e em menos tempo para que as pessoas consigam a sua atenção. Enfim, Byung-Chul Han, se ele fosse fazer um Sociedade do Cansaço 2, aí eu acho que ele teria aí mais algumas páginas para escrever. E o último livro que a gente vai conversar hoje é O Colecionador, do John Fawkes. Esse aqui também foi um dos meus livros, da lista de 12 livros para 2024. Li aqui no Halloween, foi uma obra até interessante para ler no Halloween, junto com outras duas, né? Eu li como é que é o nome? O Cemitério, do Stephen King. E esse livro aqui era interessante porque ele tem uma premissa muito boa, porém eu acho que eu me perdi ao longo do caminho.
O Colecionador, para quem não conhece, mas acho muito difícil, é a história da Miranda Gray. Ela é uma estudante de artes, super jovem, com futuro promissor, que acaba sendo raptada por um maníaco, digamos assim, né? Pelo colecionador de fato. Ele coleciona borboletas, então existe uma discussão aí que rola no subtexto do livro sobre ele colecionar esses seres, porque são seres muito bonitos, que apresentam uma inocência, mas que tem algo enfim, algo por debaixo do pano. É um livro que ele traz pra gente uma narrativa até interessante no início, né? Você fica meio que compadecido da situação da menina. Ele decide sequestrar ela no momento em que ele ganha uma bolada de dinheiro aí. E ele decide fazer todo um plano, ele compra uma casa afastada, ele observa ela já há muito tempo, porque ele era meio que um servidor público ali, se não me engano, da prefeitura da cidade. Ele tem um background familiar muito esquisito, muito problemático, teve problemas aí com seus familiares. Se eu não me engano, ele perdeu o pai há muito tempo, eu não lembro agora, porque as leituras estão se confundindo. Mas enfim, o importante aqui, o foco do livro não é esse, não é o background, em si a relação que vai começar a existir entre esse maníaco e a Miranda. O livro ele começa muito legal, tá? Eu diria que os primeiros 40% do livro assim são bem instigantes. Você quer saber o que está acontecendo, você quer saber o que é que ele vai fazer, porque ele não, enfim, ele não maltrata ela, digamos assim, de forma brutal. É uma coisa mais psicológica, mais moral também. Então a primeira parte do livro é na visão dele e a segunda parte é na visão dela sobre o mesmo momento, que é o que cansa um pouco quando chega na parte dela, tá? É uma personagem que ali na rotina começa a se tornar insuportável. Ela tem umas tiradas meio irônicas pro lado dele, e ele é uma pessoa desagradável também. Enfim, eu fiquei com um certo... que as pessoas falam, você se apaixona pelo homem, né, pelo colecionador. Não é o caso, tá? Mas você fica intrigado. Esse livro aqui, além dessa coisa do horror que é pregado, do suspense, é um livro que traz uma coisa mais existencialística, mais filosófica também. Lembrando, ela é uma estudante de artes, então eles meio que fazem, às vezes, eles têm algumas contendas ali ideológicas, digamos assim, bem na camada superficial. Essa minha edição aqui, ela é bem antiga, eu acho que nem vende mais, eu comprei esse livro num sebo, inclusive, acho que foi tipo R$2, R$5, dessa Abril Cultural. Então acho que não vende mais essa edição. É um livro que tem uma edição muito ruim, assim, a letra é minúscula, não, assim, foi incômodo, em algumas folhas estavam meio que apagadinho assim. Eu gostei mesmo da capa, eu acho que é uma capa simples, mas interessante. Eu acho que esse livro, se ele fosse um pouquinho menor, eu acho que teria funcionado muito mais pra mim. Eu acho que se esse livro tivesse, assim, uma cara de novela, não o drama novela, o gênero novela, mas a estrutura literária, digamos assim, eu acho que esse livro teria me pegado um pouco mais, principalmente por eu ter adivinhado o final. Talvez seja um final previsível? Talvez. Principalmente se você é fã do Hitchcock. Eu não vou dizer mais nada. São 3 livros bem diferentes, assim. Decidi juntar todos em um vídeo só pra já me livrar dessas resenhas, porque tem muita coisa que estou pensando pro final desse ano e pro início do ano que vem, então não percam. Queria saber de vocês, se vocês já leram algum desses livros, se vocês acharam que, enfim, valeu a pena chegar até o final dessas leituras. Enfim, me contem aqui embaixo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal e dá um like, não custa nada. É isso. Até a próxima.